A aula de hoje é sobre transtornos de personalidade. Então, inicialmente, o conceito que nós temos de personalidade, seria um conjunto de características relativamente estáveis de um indivíduo, e essas características, elas são tão antigas quanto a humanidade, cada um apresenta a sua, e isso é mantido. Então, ao longo dos séculos, alguns filósofos, como Descartes, Leibniz e Kant, propuseram algumas concepções a respeito de processos psicológicos do ser humano, como, por exemplo, caráter, personalidade, consciência e introspecção e o próprio conceito de identidade também. No século XIX, foram feitas algumas tentativas de classificação dos transtornos mentais e de comportamento. Então, algumas escolas europeias separaram pessoas que teriam algum tipo de transtorno global, de prejuízo mental, e, apesar de estar em contato com a realidade, apresentariam algumas alterações de comportamento, de conduta ou características pessoais que comprometiam suas vidas de alguma forma. Então, pelos critérios no DSM-5, os transtornos de personalidade seriam definidos como uma falha de desenvolvimento de um senso de autoidentidade e na capacidade que esse indivíduo tem do seu funcionamento interpessoal, que são adaptativos no contexto das normas e expectativas culturais daquele indivíduo. A prevalência dos transtornos de personalidade é de 1% da população, segundo a classificação do DSM-5. É predominando o ansioso, que predomina a personalidade esquiva, obsessiva compulsiva e dependente, seguido por personalidade paranoide, esquizoide e esquizotípica, e o menos acentuado seria o antissocial, borderline, histriônico e narcisista. Essa é a subdivisão que a gente encontra dentro do DSM-5 pela nova versão. O transtorno de personalidade segundo o sexo, no masculino aparece mais o antissocial, narcisista, obsessiva compulsiva e o dependente. No sexo feminino, histriônico e o borderline. No transtorno de personalidade esquizoide, a gente vai encontrar o quê? Um indivíduo que vai apresentar um distanciamento afetivo, um afeto embotado, uma aparente frieza emocional. Então, aquela pessoa que você não consegue identificar a afetividade, não demonstra sentimentos, Ele tem uma capacidade limitada para expressar esses sentimentos calorosos, Ai, que delícia que te encontrei, etc e tal. Ou afetividade, ou a raiva, intensa, Então, ele tem uma indiferenciação aparente a elogios. Você pode elogiar, você pode criticar, que a reação é a mesma, não mostram que participam de muitas atividades que deem prazer, por exemplo, assistir um jogo, desenvolver alguma atividade que dê muito prazer a ele não demonstra isso. Tem uma preferência sempre por atividades solitárias, então fazer algo sempre sozinho, ele não quer ninguém participando, grupo, isso, dupla, isso não faz parte do contexto dele. Tem uma preocupação excessiva com as fantasias e a introspecção, Não é muito interessado em vida sexual, em ter interesse sexual por outras pessoas. Não tem amigos íntimos, ou relacionamentos onde ele tem um confidente, que ele divida as coisas que ele está vivenciando, que ele está pensando, isso também não tem. Tem uma insensibilidade para com as normas e as convenções sociais, isso de maneira geral. Tá? Transtorno de personalidade impulsivo é o indivíduo que tem uma tendência marcante a agir impulsivamente, sem se preocupar com as consequências. Então, ele tem uma estabilidade afetiva intensa, acessos de raiva intenso e explosões comportamentais. Então, assim, físico, é muito físico, Então, ele mostra muito isso de uma forma muito gritante. Um transtorno de personalidade histriônica, é aquele indivíduo que apresenta uma dramatização, uma teatralidade, é uma expressão exagerada das emoções. Você nunca sabe se aquilo é real, se é verdadeiro, se não é. Isso é meio uma cena de novela, É muito sugestionável, Facilmente ele se influencia pelos outros e pelas circunstâncias que ele está vivendo naquele momento. Tem uma afetividade superficial, ele é muito infantil, é muito pueril e é muito lábil, Ou seja, oscila muito, essa afetividade. Ela tem uma busca imensa de atenção pelos outros, ela quer ser sempre o centro de atenções. E tem uma sedução inapropriada na aparência, Então, a vestimenta é inadequada, a maquiagem é inadequada, o comportamento que ela apresenta também é inadequado. Erotiza muito as situações, E normalmente não são situações que têm uma conotação erótica, Então, vai ao dentista, vai ao médico, vai numa audiência com o juiz, então vai vestida de uma forma inapropriada,
maquiada de uma forma inapropriada, né? Tem uma infantilidade muito grande, uma tendência a reações infantis, né? E zero de tolerância à frustração, né? Muito baixo o índice de tolerância. O transtorno de personalidade anoicástica, né, ou obsessiva ou obsessiva compulsiva, como ela é chamada atualmente, né, é uma preocupação excessiva com detalhes, com regras, com ordem, com organização, com esquemas, né, de organização. É perfeccionista, é alguém que interfere na realização das tarefas dos outros com muita frequência, né? Ele sempre vai ter dúvidas irrelevantes de alguns assuntos que estão sendo tratados. Então, você está falando do todo, ela vai lá pegar a pinça que está ali no detalhe e que não vai mudar nada no contexto, né? É cauteloso excessivamente, é rígido, é teimoso, né? Tem uma insistência muito grande que os outros precisam se submeter àquilo que ele está fazendo, né? Do jeito que ele está fazendo é o correto. Então, as pessoas têm que fazer como ele quer, como ele deseja. Tem o excesso de escrúpulo e de preocupação com detalhes da vida, né, que poderiam passar batido, que não são importantes. E normalmente essa rigidez vai impedir ou vai anular o prazer, né, que ele vai ter nas relações interpessoais. Então ele acaba não sendo um amigo de verdade, que troca, que divide, né? Ele tem uma aderência excessiva às convenções sociais, né? E no fim ele acaba sendo meio pedante, uma pessoa meio arrogante, né? Exatamente porque tudo é ele quem delimita, né? O transtorno de personalidade ansioso ou de evitação, ele tem um estado constante de tensão e de apreensão, né? Tem a crença de ser socialmente incapaz, né? Ele sempre se acha inferior aos outros, né? Ele tem várias restrições de vida diária. Por quê? Porque normalmente ele tem uma necessidade de segurança física e psíquica. E como ele se sente desvalorizado, ele não acha que ele é interessante, etc., ele sempre vai ficar nessas restrições aí. Ele tem uma evitação de atividades sociais e ocupacionais, que envolve normalmente, né, o relacionamento interpessoal, e ele tem medo de crítica, ele tem o medo de ser desaprovado, o medo de ser rejeitado de maneira geral. O transtorno de personalidade dependente, né, é aquele indivíduo que ele vai estar sempre se submetendo às necessidades e desejos daquele ou da outra pessoa, daquele outro ser ao qual ele é dependente, né? Então ele sempre faz solicitações para que o outro tome as decisões importantes da vida dele, né? Há sempre a pessoa da qual ele depende. Ele tem sempre um sentimento de desamparo quando ele está sozinho, né? Porque ele tem um medo exagerado de ser incapaz, de não ter a capacidade de se cuidar, né? Tem uma preocupação e medos exagerados de ser abandonado pelas pessoas das quais ele depende de maneira geral, né? Ele tem uma capacidade limitada de tomar decisões, sem o excesso de conselho dos outros. Ele precisa que o outro aconselhe, que o outro diga, olha, no A é assim, no B é assado, etc. e tal. E normalmente ele reluta muito em fazer exigências, ainda que mesmo que sejam razoáveis, né, para o outro, né, porque ele acha que a partir daí o outro não vai mais atender as necessidades dele, as solicitações que ele faz, porque essa pessoa é a qual ele depende. Transtorno de personalidade esquizotípico, então a gente viu o esquizoide lá atrás e agora o esquizotípico. É aquele indivíduo que tem uma incapacidade, um desconforto importante nas relações interpessoais íntimas, né? É frequente, né, a ideia de autorreferência, tudo acontece no mundo porque ele é referência. O céu ficou escuro porque ele pensou. O carro bateu porque ele pensou mal. Então, assim, sempre está voltado para ele, né? Ele tem sempre ideias e crenças que são muito estranhas, tendendo sempre a pensamento mágico. Então, ele tem a capacidade, ele pode, né? Ele acha que ele tem experiências perceptivas incomuns, incluindo as ilusões corporais, né? Então, olha, o corpo é bonito, tem algo aqui dentro do corpo dele que reluz e que transcende o normal, né? Tem pensamentos e discursos incomuns, estranhos mesmo, né? Por exemplo, ele tem um pensamento muito vago, metafórico, exageradamente metafórico. Né? Então, até o linguajar, né? Ele é metafórico, ele não fala numa linguagem corrente, né? Ele usa metáforas para se expressar, né? Porque ele é o the best, né? Ele é o máximo. Ele tem ideação paranoide, ele é muito desconfiado, tem afetos que são inapropriados, né? Ou muito reduzidos, né? Então a afetividade ela é bem restrita, né? A aparência física é sempre muito estranha. Então ele se veste de uma forma esquisita, muito chamativa, parece sempre que são excêntricos, né? E eles são muito peculiares, né? São muito únicos mesmo.
Não tem amigos íntimos ou confidentes, né? A não ser, assim, a mãe, a mulher, a filha, então, assim, parente de primeiro grau, né? Tem uma ansiedade excessiva em situações sociais, quando ele está exposto, né? E muitas vezes tem dados de ideação paranoide, né? Então a paranoia está sempre presente aí naquilo que ele está pensando e na maneira como ele vai agir. Transtorno de personalidade narcísica, né? Ele sempre se considera superior, quer ser reconhecido como alguém único, como alguém muito especial, né? Tem fantasia de grande sucesso pessoal, requer admiração excessiva e ele frequentemente é arrogante. É um verdadeiro narciso, vai morrer afogado no lago, né? Isso a gente não pode perder de vista. É sempre o referencial que a gente usa aí para a gente guardar qual é o transtorno de personalidade narcísica. No transtorno de personalidade epilética, a gente vai encontrar o quê? Alguém que tem uma irritabilidade, uma impulsividade muito grande, desconfiado, né? Ele fala muito, ele é prolixo, ele tem uma viscosidade, ele é muito pegajoso, né? Então, se tem amizade com alguém, ele é pegajoso demais. Então, tudo é meloso, tudo é ali, é muito presente, é com o outro, né? Tem uma hipergrafia, então escreve muito, né? Uma hiperreligiosidade, né? Então, a questão da religiosidade ela é fundamentada e tem uma hipossexualidade. A sexualidade ela é rebaixada no caso da personalidade epilética. E aí a gente tem um dos quadros sérios, difíceis de fazer diagnóstico, que é o transtorno de personalidade borderline, né? Porque ele é considerado um dos mais problemáticos, mais difíceis, né, de transtorno de personalidade do ponto de vista clínico. Então, na década de 80, 90, alguns pesquisadores diziam que, pela história prévia desses indivíduos, né, eles tinham história de abuso físico ou sexual, né? Mas isso a gente não pode afirmar, que todos tinham, né? Eles podem desenvolver alguns sintomas psicóticos que são transitórios, né, que vão passar. Tem alucinações, ideias de referência durante um determinado período que ele está vivendo aquele estresse específico. E normalmente, né, o borderline tem início na idade adulta, né? Pode acontecer, né, como tendo etiologia, alguns traumas infantis que são repetidos, né? Abuso sexual, principalmente a questão dos incestos, né? Abusos físicos, então violência doméstica grave, uma criança que apanhava muito, que era muito maltratada, né? E algumas teorias mais antigas, né, ligariam essa etiologia à separação precoce das figuras parentais, né? E alguns sintomas psicóticos, esquizofrênicos, no caso, apresentados por uma das figuras, né? Fazem parte da história também dessa criança, né? Depressão, na adolescência, hipomania, dependência de álcool e de drogas, né? Então, assim, tem várias características que você vai encontrando nas várias pesquisas que são feitas relacionadas às causas aí do transtorno borderline. Ainda voltada para a etiologia do transtorno borderline, né, a gente tem citado aí em estudos algumas imagens cerebrais, né, do border, que vão sugerir, né, alterações na estrutura da função cerebral, ou seja, né, em alguns casos eles apresentavam um volume reduzido da amígdala ou do hipocampo, né? E alguns autores, como Nodat e seus colaboradores, né, eles vão relatar que o modelo cíclico, né, da dificuldade de diferenciação entre o que é próprio, entre o que é eu, o que é o self, e o que é o mundo exterior, levaria a uma posição depressiva e apresentaria aí uma identidade confusa, inclusive a dupla personalidade ou o dissociativo, como nós conhecemos, né, na aula anterior. O pensamento concreto do Border, né, vai ter uma dificuldade muito grande, porque ele tem a dificuldade de simbolizar. Então, mudar do concreto para o simbólico, ele tem dificuldade. Então, a dificuldade de simbolização, ela é algo bem significativo no border. Alguns estudos ambulatoriais, né, do transtorno borderline, indicam uma média de 30% a 50% de casos, né, avaliados em 75% sendo femininos, mulheres. Homens, né, por exemplo, que apresentam alguns relacionamentos com mulheres que têm aí borderline, eles apresentavam sempre, né, quando avaliados, algum tipo de transtorno de personalidade. Né? Em alguns estudos, principalmente o transtorno de personalidade antissocial, era o mais marcante, né, das escolhas de prevalência e das escolhas de relacionamentos afetivos das pacientes com transtorno borderline. A comorbidade, né, do borderline é abuso e dependência de substância, álcool e droga, né, transtorno de ansiedade,
os episódios psicóticos que ele apresenta, transtorno de humor, transtorno da alimentação, aí a anorexia, a bulimia nervosa. E as características, né, do borderline, eles são indivíduos que apresentam relações pessoais muito instáveis, eles se mutilam, né, têm atos autolesivos repetitivos, têm humor instável, são impulsivos e explosivos, têm transtorno de identidade, têm sentimentos intensos de vazio, de aborrecimento crônico, próximos aí da depressão, né? Medo de abandono é muito comum, pela família, pela mãe, pelo pai, pelo parceiro, pelos filhos. É uma raiva intensa, tem tentativas de suicídio com frequência e apresenta uma agressividade também muito acentuada, né? Então essas são as características mais marcantes do transtorno de personalidade borderline. Não é necessário todas as características para você caracterizar o quadro, tá? Mas de 3 a 4 você já consegue caracterizar. O tratamento, né? Os resultados farmacológicos, eles são muito modestos, né? Quando a gente pensa no transtorno de borderline. O mais efetivo é a psicoterapia. Por quê? Né? Porque ela vai fazer com que o indivíduo diminua a intensidade dos atos autolesivos e também as tentativas de suicídio, né? E alguns sintomas constitucionais, como o medo de ser abandonado, a raiva, né? Elas demoram mais a responder ao tratamento. E normalmente elas vão causando aí um prejuízo psicossocial. Então o relacionamento com as pessoas, o trabalho, etc., fica bem comprometido em função disso. Das medicações que são usadas, né, eles usam muito ainda, né, a fluoxetina, né, que a intenção é diminuir aí, né, a disfunção serotonérgica que esses pacientes apresentam, mas ela atua, né, só no transtorno de humor. Os antidepressivos e os estabilizadores de humor atuariam mais, né, na diminuição da raiva e na estabilidade afetiva, mas não melhoraria aí o funcionamento global, a agressividade e a impulsividade, ela vai se mantendo, né? Agora, a olanzapina e a fluoxetina associadas, ela vai ser mais eficiente no comportamento global desses pacientes. Assim como a risperidona, que vai atuar também no tratamento global dos pacientes com transtorno borderline. A quetiapina, ela tem um resultado bem positivo no tratamento dos sintomas depressivos, né? Da ansiedade, da impulsividade, dos sentimentos de raiva que o border apresenta. O topiramato mostra uma melhor qualidade de vida nas relações pessoais, né? Agora, o alprazolam e os tricíclicos não apresentaram nenhum tipo de benefício para esses pacientes, tá? Então, eles não deram um resultado efetivo. Então, para cada paciente, eles vão ter que ajustar a medicação para ver qual que ele responde melhor. E aí a gente tem o famoso e o famigerado, né, transtorno de personalidade antissocial. É um transtorno, uma doença discutível, polêmica dentro da psicopatologia, né? E segundo a tradição, né, eles são indivíduos incapazes de uma interação afetiva verdadeira e amorosa, né? Não têm consideração ou compaixão pelas outras pessoas, mentem, enganam, trapaceiam, prejudicam os outros, mesmo para aquele indivíduo que nunca fez nada, que nunca cruzou a vida dele, né? E eles são conhecidos normalmente como mau caráter, como canalhas, etc. Né? Tem sempre um adjetivo pejorativo para eles. Tem uma indiferença, uma insensibilidade muito grande pelos sentimentos dos outros. Ele desrespeita regras e normas sociais, né? Não mantém relacionamentos, né? Embora ele tenha facilidade para estabelecer, mas ele não mantém esses relacionamentos. Tolerância à frustração é zero, né? Tem uma descarga de agressão muito grande, né? Inclusive violento, né? Não experimenta culpa, né? E normalmente não aprende com a experiência. Particularmente, ele pode ser punido. Ele não aprende com a punição também. Ele tem sempre uma tendência a culpar os outros, né? Ou para oferecer algumas racionalizações plausíveis para o comportamento que gerou conflito, por exemplo, dentro de um contexto social, né? É cruel, é sádico, muito, 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 principalmente nesse tipo de personalidade, tá? Normalmente, né, segundo os critérios do DSM-5, eles vão ocorrer desde os 15 anos de idade. Então, ele tem que apresentar pelo menos 3 dos critérios. Incapacidade para se adequar às normas sociais em relação a comportamentos que são adequados, né? Indicada para execução repetida de atos que constituem motivo de detenção. Por exemplo, né, os atos aí que são de roubo, de pequenos delitos, né? Então, as delinquências começam aí. Propensão de enganar,
né, mentir, usar nomes falsos, ludibriar, para sempre obter vantagem e obter prazer, né? Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro é muito frequente, né, neste período. Irritabilidade, agressividade, muitas vezes ele vai para a luta corporal mesmo, para agressão física, né? É o desrespeito muito grande pela própria segurança e pela segurança do outro, né? Irresponsável, né? Normalmente ele não se compromete com o trabalho, ele não honra com as obrigações financeiras, então ele não paga dívidas, né? Ausência de remorso, né? Indiferença ou racionalização por ter ferido alguém, por ter maltratado ou roubado alguém. Isso não interfere na vida dele, não dá a mínima culpa e a mínima responsabilidade para isso. Então, assim, né, o que acontece? Eu consigo observar essas características muito marcantes, por exemplo, aos 15 anos de idade. Porém, eu só posso dizer que ele recebe um diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial a partir dos 18 anos. Antes dos 18 anos, ele vai receber o nome de transtorno de conduta, tá? Porque veio antes dos 15 anos. Só aos 18 ele vai entrar como antissocial. Antes disso, não. Isso é regra do DSM, isso é um critério que tem que ser seguido. Ele vai apresentar outras características, né? É irresponsável, é inconsequente, é frio, insensível, sem compaixão, é agressivo, é cruel, não sente culpa ou remorso, não aprende com a experiência, mente de forma recorrente e sempre se aproveita dos outros, das outras. Então, pensando ainda no tratamento farmacológico, né, da personalidade antissocial, eu tenho que pensar na questão das bases biológicas, né, para que seja efetivo. Então, por exemplo, o uso do lítio vai reduzir a raiva desse indivíduo, né? A carbamazepina, o valproato, o topiramato, os antipsicóticos atípicos vão reduzir a agressividade que ele apresenta. Agora, ele apresenta algumas comorbidades comuns ao quadro, né, do antissocial, como os transtornos de humor, transtorno de controle de impulso. Só que o que acontece? Na medicação, eles não vão responder aí aos antidepressivos. E normalmente, né, ele vai buscar ajuda terapêutica quando ele tem a necessidade de controle de uso e abuso de drogas e outras substâncias. Do contrário, ele não vai aderir ao tratamento. Tá? Então, são pacientes que vão apresentar, quando eles estão em abstinência, né, uma menor probabilidade de se envolver em comportamentos agressivos e apresentarem menos conflitos conjugais e familiares, coisa que é muito presente no transtorno de personalidade antissocial. O que é chamado transtorno de personalidade antissocial? É a nomenclatura científica usada para aquilo que a gente usa no senso comum de psicopata.